palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, profetizem contra os profetas de Israel. A esses que profetizam o que lhes vem de coração, diga que ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas insensatos que seguem o seu próprio espírito sem nada terem visto. Os seus profetas, ó Israel, são como chacais entre as ruínas. Vocês não foram consertar as brechas e nem fizeram muralhas para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na batalha do dia do Senhor. As visões que eles tiveram são falsas e as adivinhações são mentirosas. Dizem, o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou. E ainda esperam que a palavra se cumpra. Não é fato que vocês tiveram visões falsas e anunciaram adivinhações mentirosas quando disseram, o Senhor diz, sendo que eu não falei nada? Portanto, assim diz o Senhor Deus, como vocês anunciaram falsidades e têm visões mentirosas, por isso eu estou contra vocês, diz o Senhor Deus. Ezequiel capítulo 13, verso de 1 a 8. Vem comigo que hoje a gente vai entender o capítulo 12 e o capítulo 13 na série Estudos e Confrontos do livro de Ezequiel. Graça e paz, queridos. Pastor Alexandre aqui. E hoje a gente está trazendo o 12º episódio da série Estudos e Confrontos do livro do profeta Ezequiel. E hoje a gente vai tratar do capítulo 12 e do capítulo 13. Amados, são 2 capítulos num episódio só. Você deve estar pensando, o pastor ficou com preguiça. Não, é porque deu para juntar, tá bom? Mas se você é novo por aqui, calma. Eu vou colocar um card aqui em cima, uma bolinha que vai aparecer nesse canto aqui, E aí você vai poder clicar nessa bolinha e voltar lá em todos os episódios, os 11 episódios que temos aqui antes desse episódio aqui. Esse é o 12º episódio, você vai poder, clicando nessa bolinha, assistir os 11 episódios que tem antes desse aqui. O objetivo da série Estudos e Confrontos é nós lermos o livro sistematicamente, eu poder trazer para vocês um estudo, esclarecimentos a respeito do livro e a gente poder crescer junto e entender a presença desse livro para os nossos dias, para as nossas vidas, para as circunstâncias em que estamos vivendo. Antes da gente prosseguir, eu quero te pedir para que você leia o capítulo 12 e o capítulo 13. Se você ainda não leu, leia. É muito importante, antes de você vir para o estudo, você ler o livro. Leia. Leia o capítulo 12, leia o capítulo 13 e depois você volta para a gente poder trazer essa explicação. Enquanto você está dando pause aí, enquanto você está lendo, quem está aqui não vai dar pause, olha, eu quero te agradecer por você estar aqui. Te agradecer por você que segue o estudo, por você que acompanha o estudo e te pedir, curte, compartilha, comenta, deixa o seu comentário aqui embaixo, fala alguma coisa, coloca temas para a gente poder conversar sobre eles em relação ao que você está entendendo do estudo de Ezequiel. Quando você curte, compartilha, quando você comenta, de certa forma, você está ajudando o YouTube na questão de qualificar os vídeos e saber se o vídeo é interessante ou não, tá? Eu quero te agradecer. Quem faz isso, quem tem feito isso, quem tem acompanhado, faça. Esse aqui, como eu já falei, é a série menos comentada e talvez deva ser a série menos compartilhada, a série menos divulgada, porque o estudo em si ele já traz o confronto. E, amados, eu não coloquei o nome Estudos e Confrontos para ficar confrontando os outros aqui, não. É porque eu sei que quando a gente estuda,
e quando eu sei também que quando Deus me deu o sonho, e tá lá no episódio, perto, eu acho que tá junto com o episódio 8, tá? Ele tá depois do episódio 8, se eu não me engano. Quando Deus me deu o sonho, eu sabia que isso serviria para confronto, sim. Por quê, pastor Alex? Porque eu sei que temos vivido dias difíceis. Amém? Então, vamos lá, vamos começar nosso estudo e que Deus nos ajude. Amém? Bom, você deve ter lido, e uma coisa que eu quero esclarecer para você é que a gente pensa, quando a gente vem capítulo 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, você deve estar pensando que é um repeteco. Não, não está repetindo. Na verdade, lá no início, Deus entregou de forma compacta e integral a revelação ao profeta. E agora Deus ele está sistematizando, explicando melhor, detalhando, destrinchando todos os seus atos, o porquê dos seus atos, a quem vai atingir e o motivo, né? A causa disso. Ele vai especificando. Capítulo a capítulo, Deus vai especificando. Capítulo 12, Deus vai falar com duas classes, com os governantes e com os falsos profetas. E capítulo 13 é um adendo, é um complemento. Como eu já expliquei aqui, a Bíblia não nasceu dividida em capítulos e versículos, isso aconteceu recentemente. A Bíblia era escrita em textos completos e o capítulo 13 faz parte do capítulo 12, tá bom, querido? É o restante do capítulo 12, você vai perceber isso. Por isso que eu juntei. Amém, amado? Então, fica tranquilo que dessa vez Deus não brigou comigo. Eu juntei porque o 13 é complemento do 12. Não faria sentido eu separar, tá bom? O objetivo do capítulo 12, Deus vai descrever melhor a questão do da terceira invasão, que vai ser a destruição de Jerusalém, vai ser a terceira deportação. Lembra? Primeira deportação, mais ou menos 606, 605, vem Daniel. Segunda deportação, vem a deportação do próprio Ezequiel, 597. E agora tudo que Ezequiel está vendo trata-se da terceira deportação, que vai acontecer um pouco mais à frente, 586, a destruição de Jerusalém. E aí o que acontece, amado? Deus pede para Ezequiel falar novamente com a casa rebelde. Alguns termos, amados, eu já vou começar a passar mais rápido, porque a gente já está dentro do livro de Ezequiel, a gente já entendeu a sistemática do livro de Ezequiel. E aí o que acontece? Né? Deus fala, olha, você vai falar com a casa rebelde. A gente já sabe que esse é um tema, é um termo exclusivo do livro de Ezequiel, casa rebelde. E aí ele vai falar duas características da casa rebelde. Tem olhos e não veem, ouvidos e não ouvem. Ou seja, é cego que não quer ver e que faz ouvido de mercador. Desculpa, tá? Dessa vez nem eu entendi o que eu evoluí. Mas é verdade, cara. Amado, desculpa, mas esses ditados populares se encaixam perfeitamente. Creio eu que esses ditados saíram, inclusive, da Bíblia, do conhecimento empírico popular, tá certo? Então, assim, eles têm olhos e não veem, ou seja, eles estão vendo, mas não querem enxergar, tá? Tem ouvidos e não ouve, ou seja, faz ouvido de mercador, tá? E o pior cego é aquele que não quer ver. E aí Deus pede a Ezequiel, isso é verso 1, verso 2, tá? Quem leu vai entender exatamente o que eu estou falando. Não dá tempo, gente, da gente ler o texto e destrinchar ele, tá bom? Eu quero diminuir esses vídeos. Cara, eles ficam muito longos. Eu quero diminuir, tá bom? Então, por isso que algumas coisas, não é que eu esteja passando por cima, são coisas que nós já sabemos, porque faz parte da estrutura do livro de Ezequiel. Por exemplo, casa rebelde, você já sabe que é um termo que só é usado no livro de Ezequiel. Então, assim,
Eu só estou explicando para você o porquê que Deus está colocando isso. Por que que Deus sente essa necessidade de chamar eles de casa rebelde e pedir para que Ezequiel se pronuncie novamente, né? Na verdade, Ezequiel não está se pronunciando. Veio a palavra e Deus vai falar, mas não com palavras. Ezequiel está mudo. Muito embora a gente já entendeu que Ezequiel tem momentos em que Deus permite ele falar. Eu já tenho explicado isso para vocês. Mas nesse momento, Deus nem está mandando ele falar. Deus está tipificando a casa rebelde, dizendo por quê, tá? Então, cuidado aí com quem está vendo e não está enxergando, quem está ouvindo e fazendo ouvido de mercador. Casa rebelde. E é assim que nós nos comportamos, tá, amado? Às vezes a gente fica assim, nossa, Israel era terrível. Amado, nós somos parecidíssimos com Israel. Não corra disso, não fuja disso. Nós somos muito parecidos com a casa rebelde de Israel. Se você acha que não, aí eu respeito você, tá? Mas somos bem parecidos. E aí, quando chega no verso 3, 4 e 5, Deus vai colocar Ezequiel para fazer uma encenação. De novo, Deus fala assim para ele, pega a bagagem de exílio, ou seja, arruma a bagagem toda, vai para o muro, cava um buraco e fica lá com a bagagem. Fica com a bagagem. É um teatro de rua, amado. Fica com a bagagem. Depois você vai pegar a bagagem e vai passar pelo buraco do muro. Escondidinho, escondidinho. Passa. Quase que eu derrubei os fios aqui, amado. Aí, você bota um véu para que ninguém te veja. Coloca um pano em cima da cabeça para que ninguém te veja. Deus manda ele fazer isso. E é engraçado que quando chega no verso 6, Deus fala assim, à vista deles. Ou seja, o público de Ezequiel nesse teatro de rua são os mesmos exilados que foram com ele, tá? E ele fala, à vista deles, ou seja, eu quero que eles vejam. Eles vão ter que ver. Eles vão ver, que eles vão ver. É a tradução mais literal desse à vista deles, que eles vão ver. Que eles vão ver. A esperança é que Deus veja. Que Deus veja não, desculpa. Opa, tá mole não. Corrigir isso aqui, né? Deus quer que eles vejam. Mas Deus já falou que eles têm olhos e não veem, ouvidos e não ouvem. Provavelmente Deus já emudeceu Ezequiel porque eles não ouvem. E agora Deus está contando que eles vejam, pelo menos o teatro de rua. E aí Ezequiel faz exatamente o que Deus mandou. Ele vai para o pé do muro com a bagagem, vai lá, passa pelo buraco com a bagagem. Amado, você imagina o trabalho que o profeta teve de pegar, arrumar a bagagem de exílio, porque lá fala bagagem de exílio. Eles tinham poucas coisas, amados. Eles tinham poucas coisas, porque não deu tempo. Você acha que teve a mudança? Aquele caminhão de mudança grande? Hein? Tu acha que teve? Né? Destino, Babilônia, Rio Quebar. Tu acha que teve? Tu acha que o exílio é igual aqueles trens indianos cheios de gente em cima? Amado, não deu tempo. Não deu tempo, amado. Era invasão de casas, pegou todo mundo, amarrando, já foi carregando. Então eles tinham pouquíssimas coisas. Pouquíssimas coisas. Ele pega, arruma a bagagem de exílio, que apesar de são poucas coisas, mas Deus faz ele arrumar a bagagem. Você já imaginou o trabalho que o profeta tem para fazer? Eu não estou aqui enaltecendo o trabalho do profeta. Eu estou aqui dizendo para você que muitas das vezes Deus faz os profetas passarem por situações atípicas para exemplificar, para atestar aquilo que ele pretende fazer no meio do seu povo. Algumas coisas são boas, mas nem todas são. Algumas coisas parecem ridículas. O cara parar no pé do muro, cavar um buraco, pode parecer ridículo, mas Deus estava falando com eles e você vai entender, né? Deus confirma a decisão de ter um novo exílio. Com essa encenação, Deus confirma. E Deus está falando exatamente como vai ser a tentativa de fugir, tentativa de fuga do rei de Israel, no caso Zedequias. A gente vai ver isso lá no verso, a partir do 6, mas principalmente
8, 9, 10, 11, 12, 13. Quando chega no versículo 8 e 9, Deus traz, né, pergunta ao profeta, faz uma pergunta. Ele vira e fala assim, Ezequiel, eles vieram te perguntar a respeito do teatro de rua? E Deus já sabia que a resposta é que eles não falaram nada. Eles ficaram quietos. Mas por que, amado, que eles não queriam ver? Por que eles não queriam admitir que haveria uma terceira deportação? Porque eles ainda acreditavam na palavra dos profetas que diziam que aquilo era passageiro. Eles estavam acreditando que, como Zedequias estava lá em Jerusalém, ainda sentado no trono, haveria esperança da restauração da soberania de Israel. Só que Deus estava dizendo que não iria acontecer. Israel não, tá, amado? Judá. Não haveria o reestabelecimento naquele momento da soberania da nação de Judá. Não haveria. Então, por isso, eles ficavam quietos. E o pior cego é aquele que não quer ver, como eu acabei de dizer. Tem gente que prefere acreditar nas palavras boas e não querem as palavras ruins. Tem gente que é igual o padeiro da prisão com José. O padeiro só conta o sonho dele porque vê que o sonho do copeiro é melhor, o resultado é melhor. Mal sabia ele que o sonho dele era para um resultado pior. Tem gente que vive nos trabalhos de oração querendo uma palavra boa. Tem gente que não quer palavra ruim. Quando vê uma palavra ruim, pronto. Assim estavam aqueles homens. No verso 10 e no verso 13, Deus confirma o exílio e diz que exatamente aquela encenação do muro vai recair sobre Zedequias. Vai recair sobre ele. A forma de fuga é aquela que Ezequiel encenou. E aí você pode confirmar isso no segundo livro de Reis, capítulo 24, verso 20 e 25, de 1 a 7. Segundo livro de Reis, capítulo 24, verso 20. Continua no capítulo 25, verso de 1 a 7. E Jeremias, capítulo 52, de 1 a 11. Deus informa mais uma vez que vai espalhar, né? Nessa fuga é que Deus vai espalhar, porque eles fogem, eles saem dos muros. E aí quando chega para pegar, que os soldados de Nabucodonosor, os caldeus chegam para pegar as pessoas, eles são espalhados. Então Deus fala que é aquela parte dos cabelos que ele raspa e joga aos ventos, espalha. E Deus diz que vai sim espalhar, mas que vai trazer remanescentes. Todo capítulo, praticamente, Deus está falando dos remanescentes. Sabe por quê, amado? Muito embora o juízo de Deus venha, sempre haverá remanescentes para reafirmar aquilo que o Senhor Deus quer de nós. A sã doutrina. Sempre tem um doido para ficar falando, martelando, dizendo, olha, erramos, pecamos, vamos nos consertar. Amém, querido? Vamos lá. Então, vai ter os remanescentes, tá? E aí Deus reafirma novamente que vai trazer ansiedade, que ele vai assolar. Eles vão comer pão e beber água ansiosos, trêmulo. Deus chega a dizer que eles vão tremer com um copo de água, bebendo pão e tomando água. A ansiedade vai tomar conta daquelas pessoas. Os que ficaram, os que vão estar fugidos, escondidos nas cavernas, os que vão estar espalhados, escondidos nas outras nações. A gente vê isso, Deus vai falar do 17 ao 20, versículo 17 ao 20 do capítulo 12. E a gente confirma que Deus já havia falado isso no capítulo 4, verso 16. Mas Deus também vai falar isso no capítulo 5, no capítulo 6. Deus vai repetir, tá certo? Quando chega no versículo 21 do capítulo 12, Deus vai dar um basta num provérbiozinho, numa piadinha que está rolando. Amado, esse provérbio, ele tem um tom irônico. O pessoal estava dizendo assim, os dias passam e as profecias fracassam. Tu imagina, amado, isso no ouvido do profeta. Isso acontecia com Jeremias e isso aconteceu com Ezequiel.
Os dias passam e as profecias fracassam. Deus diz que vai dar um basta nesse provérbio. Vai dar um basta nesse provérbio. Quem sou eu para me comparar e me colocar nessa situação? Mas eu sei que tem gente que debocha desse estudo de Ezequiel. Eu sei que tem gente que debocha do que é falado aqui. Eu sei que tem gente que ri do que é dito aqui. Ou você acha que quando eu pensei em fazer esse estudo foi pela minha vontade? Você acha que foi pelo meu querer eu estaria aqui? Sempre vai ter gente para debochar da verdade, daquilo que incomoda, daquilo que tira a gente da zona de conforto. Mas Deus fala para Ezequiel, olha, eu vou acabar com isso. Vai trocar esse provérbio. O provérbio novo vai ser: os dias vêm vindo e as promessas se cumprindo. Porque Deus sabe ser irônico com quem é irônico com Ele. Muita gente não gosta quando a gente fala isso, mas há uma reciprocidade na relação de Deus para com o homem. Por muitas vezes Deus faz valer a reciprocidade. Então cuidado com quem anda falando isso, cuidado com quem anda falando essas besteiras. O Senhor adverte. Por que o Senhor adverte em relação a esses provérbios que andam debochando, né? Esses provérbios que eles usam para debochar do profeta? Porque criou-se uma falsa temeridade, uma falsa fé de que não vai acontecer, de que as palavras que Jeremias está falando lá no exílio, lá em Judá, que Ezequiel está falando junto ao rio Quebar, não vai acontecer. Os dias se passam e as profecias fracassam. Eles acham que vão voltar para a terra. E aqui, com essa passagem, Deus está dizendo, olha, eu vou quebrar a perna dos governantes. Quando eles fugirem, eu vou pegar eles. E o Senhor adverte sobre essa segurança humana. E foi criado por causa de quem? Por causa dos falsos profetas. E aí a gente entra no capítulo 13. Entra aí no capítulo 13 comigo para você entender, tá? Por que Deus está dizendo para ele, olha, esse provérbio vai acabar? Porque esse provérbio era dito principalmente pelos falsos profetas. O povo estava se garantindo nos falsos profetas. E aí o que acontece no capítulo 13? Deus vai ordenar a Ezequiel que fale contra os falsos profetas. E ele dá duas características dos falsos profetas. São profetas insensatos, ou seja, não têm sensatez na sua palavra e que seguem o seu próprio espírito. Amados, vou explicar rapidamente isso aqui. Insensato é aquele que não tem bom senso. Cuidado, amado, quando você escutar uma profecia, toda profecia que vem da parte de Deus, como ela tem que ter por base a palavra de Deus, ela vem permeada de bom senso. Toda profecia ela tem que ter bom senso, porque ela é baseada na palavra de Deus. Quando a profecia, amado, tem essa base aqui, ela tem bom senso, porque essa é a base do bom senso. E ele fala que são profetas que seguem o seu próprio espírito com E minúsculo. Que espírito é esse? É aquele espírito que está lá no interior do homem, porque o homem é um ser espiritual. Muito embora alguns teólogos não gostem dessa expressão, principalmente aqueles que são dicotomistas, né? E aqui eu estou colocando a forma de explicar um pouco tricotomista, e eu acho que a diferença entre dicotomistas e tricotomistas está só na forma de explicar as coisas, né? E para quem não sabe, dicotomistas são o grupo de estudiosos que entende que o homem é só composto por corpo, esse invólucro material, e alma, que é a mesma coisa que espírito. E para os tricotomistas, dicotomistas, duas dimensões, duas partes, corpo e alma, que é a mesma coisa que espírito. E para os tricotomistas, três partes, corpo, alma e espírito. Como sempre, eu sempre vou para o lado mais didático. Eu prefiro a explicação tricotomista. Ela é mais didática, tá? Mas eu entendo o lado dos dicotomistas, tá? E depois, se você tiver dúvida quanto dicotomia e tricotomia, coloca aqui embaixo que eu gravo um vídeo para falar só sobre isso, tá bom? Coloca aqui que eu gravo um vídeo para falar só sobre isso. E aí, quando a gente
contempla a ideia dos tricotomistas, que é corpo, alma e espírito, a gente vai entender que o homem ele tem um espírito dele, lá no interior dele, o espírito dele. E eu li um livro uma vez muito interessante, que eu acho que o título desse livro é Assim Diz o Senhor. Ele fala sobre essa questão da revelação, né? Como que acontece, e ele trata um pouco disso, eu acho muito interessante. E sabe, amado, às vezes o profeta utiliza o seu dom de maneira errada. E isso fica só no nível do espírito dele, mas não tem a participação do Espírito Santo de Deus. Por isso que ele fala, o próprio Deus fala, que seguem o seu próprio espírito. Então cuidado, amado, porque existem palavras que podem parecer ser espirituais, mas de repente elas são nascidas, criadas, geradas apenas no espírito humano, e por isso elas têm essa conotação espiritual, porém elas não são balizadas pelo Espírito Santo de Deus, como fala na Epístola de 1 João, que é aquela unção que vem do Espírito Santo de Deus que desce e que encaixa no espírito do homem. Por isso que nós temos um espírito, para que haja essa comunicação com o Espírito Santo de Deus, porque a nossa carne, ela é inábil para comunicar-se com o Espírito Santo de Deus. E aí Deus dá características desses falsos profetas, né? Chacais entre ruínas. O que são chacais? Chacais são lobos, coiotes, cachorros selvagens. Os cachorros domésticos que nós temos em casa são da família dos chacais, tá? Chacais resume essa galera toda. Lobos, coiotes, cachorros do mato ou selvagens, cachorros domésticos, todos eles são chacais. Eles são carnívoros. Deus vai dizer que os falsos profetas são como chacais entre ruínas. Chacais são carnívoros, sentem cheiro de sangue. Costumam sair à noite para se alimentar à noite. Eles não têm coragem de sair de dia, porque de dia eles são presa fáceis para os predadores maiores, leões, tigres, leopardos. Eles não dão bobeira, eles saem à noite e eles andam geralmente, podem andar sozinhos quando tem um porte maior, que é o caso do lobo, mas andam em grupos quando são coiotes ou cachorros selvagens, ou os cachorros que a gente vê na rua, né? Às vezes a gente anda pela rua de carro, você não vê os cachorros à noite andando em grupos, é por isso, porque eles se sentem mais protegidos. E aí, amados, isso descreve bem os falsos profetas. Andam cheirando a sangue, atrás do cheiro de sangue, daquilo que é carne, porque são carnívoros. Os falsos profetas farejam sangue, andam à noite, às escondidas, pelas sombras, porque eles não têm coragem de sair de dia, porque são presas fáceis. E os chacais, irmão, eles estão no meio de ruínas. Mas por que eles estão no meio de ruínas? Por causa da outra característica que Deus vai dar aos falsos profetas. Ou seja, não consertaram as brechas nas muralhas para que Israel permaneça firme para a batalha do dia do Senhor. Amados, os falsos profetas têm essa característica. Eles não ajudam a construir bases fundamentais para que o povo de Israel permaneça firme para a batalha do grande dia do Senhor. E aqui, amado, nós temos novamente uma profecia de Deus para o já e ainda não. O já estava para acontecer em 586 a.C., que seria a terceira... Jesus! Gente do céu! Amado, eles acharam de furar, por isso que estava o primeiro corte, agora vem o segundo. Isso não acontece aqui, né? Então não vamos brigar, né? Isso não acontece, aconteceu hoje só. Ele está obturando o dente da parede, deve ser isso. Será que agora parou? Bom, vamos continuar aqui. Então, o que acontece? O falso profeta, ele
ele não ajuda a construir bases firmes. Com a falsa profecia dele, todo mundo acha que a parede está ali, e a gente vai falar de parede, acha que está em pé, e não está. Deus vai derrubar essa parede, porque não está firme. E aí, por que a profecia é já e ainda não? Porque aqui a gente tem o já que vai acontecer agora, que é a terceira deportação do povo de Israel, terceiro grupo que vai vir, né? Mas a gente também tem o grande dia do Senhor, que ainda está por vir. Então, por isso que eu digo aqui, quinzenalmente, como tem saído os vídeos de Ezequiel, e tem gente que ri, né, e debocha de mim, será que o livro de Ezequiel trazer para os nossos dias? Como assim, pastor? O senhor ficou maluco? Por quê? Porque é um livro que dói, mas o grande, terrível dia do Senhor que está sendo falado aqui, né, nos versículos de 4 a 7, está falando do grande, terrível dia que vai acontecer em 586, com a destruição de Jerusalém, mas está falando também do grande, terrível dia do Senhor que ainda está por vir, que a gente entende ser as últimas coisas. Então cuidado, amado. Cuidado, porque os falsos profetas estão por aí, fazendo paredes que não têm alicerce, fazendo paredes sem argamassa. Tá legal? Então, esses falsos profetas não consertaram as brechas dos muros. Tá certo? Verso 8 e 9 vai tratar da sentença mesmo, de exclusão total desses profetas. Eles vão ser excluídos do conselho do povo dele. E quando Deus está falando do conselho do povo, ele não está falando do conselho do povo ali, do conselho do povo, os conselheiros, não, porque está tudo corrompido. Na verdade, Deus está falando do seu próprio conselho. Jeremias capítulo 23, do verso 18 ao verso 24. Então, vá lá que você vai entender. Por que esses falsos profetas não são considerados ou não serão colocados no conselho de Deus? Porque eles estão pregando uma falsa paz. E Deus já havia falado isso para Jeremias. Mesmo Ezequiel não tendo contato com Jeremias, vai em Jeremias capítulo 6, verso 14 e Jeremias capítulo 8, verso 11. Jeremias 6,14, Jeremias 8:11. Anota, amados, essas passagens para que você possa ler depois, tá? Eles pregam paz, mas é uma falsa paz. E está acontecendo isso hoje. Prega-se prosperidade, prega-se um evangelho romântico, onde você não tem que prestar contas e nem dar respostas a ninguém, e nem ao próprio Deus. Você não responde ao próprio Deus, você não se obriga em nenhum tipo de mudança comportamental para que possa servir de base inicial para a tua mudança de vida, a nova criatura, para que você experimente a santidade em Deus. Que evangelho é esse que só fala que você conquista, que só fala que você consegue, que só fala que você ganha dinheiro, que você prospera, que você vai ser promovido, que tu vai trocar de carro, que você vai prosperar, vai ter dinheiro? Gente, que evangelho é esse que se resume ao tamanho da conta bancária que você tem? Isso é uma falsa paz. Isso é uma falsa paz. Mas tem profeta pregando isso nos nossos dias. Que você vai ser feliz porque vivo hoje. O que interessa é viver hoje. Ou seja, eu não preciso esperar o grande e terrível dia do Senhor. Eu vivo hoje, não é assim? Não, amado. Não. E aí Deus vai descrever, entre o verso 11 e 16, uma parede construída sem argamassa, sem cimento. O que é argamassa na época? O cimento, amado. Tu imagina uma parede sem coluna. E engraçado que Deus vai falar que essa parede foi pintada pelos profetas com cal para ela ficar bonita. Então quem olha por fora acha que é uma parede, porque não está vendo que a parede não tem estrutura. Pois é, amado, as paredes somos nós. Cada um de nós somos, de certa forma, construídos pela palavra que ouvimos. A palavra dos falsos profetas colocam paredes bonitas, branquinhas, pintadas de cal. Por fora, você olha, ela está pintada de cal. Mas, quando você vai dentro, não tem alicerce.
Quando você olha dentro, não tem cimento, não tem base. Falta a pedra de esquina, a pedra angular. Gente, mas só na hora que eu vou falar de Jesus é que volta a furação, gente? Não ri não, gente. Não ri não, que a coisa não é fácil. Mas vamos continuar. No verso 14, Deus diz que vai destruir a parede. É quase o que estão fazendo aqui, né? Mas vamos lá. Deus vai destruir, ele vai passar pela parede e vai destruir. Se Deus hoje passasse por nós, amados, teríamos a pedra de esquina. Continuando aqui, amados, a gente vai ver que a partir do verso 17 do capítulo 13, Deus ele vai começar a falar de profetisas. E aí a gente tem que tomar um cuidado, porque a gente pode achar que aqui está tendo uma diferença de gênero. Uma diferença de gênero, e não é. Nós não temos aqui parte do capítulo 13 dirigido a homens e parte do capítulo 13 dirigido a mulheres. Muito embora Deus esteja falando com atitudes que são tomadas por profetas do sexo masculino e algumas atitudes por profetas do sexo feminino. Mas por que Deus está fazendo essa diferença aqui? Não é uma acepção e não é uma divisão, não é uma diferença, tá? Vamos entender aqui direitinho. Na verdade, o que está acontecendo aqui? Haviam duas práticas que eram feitas pelas profetisas. Haviam duas práticas que eram feitas pelas profetisas. Umas fitinhas mágicas, que a gente não sabe dizer, a Bíblia não nos dá um perfeito entendimento do que são essas fitinhas mágicas, e um véu mágico, um véu de magia, um véu de... né? A gente sabe que na Bíblia as mulheres eram mais dadas à necromancia, a alguns outros tipos de adivinhação. Bom, enfim. Porém, aqui no texto, o capítulo 13 está dirigido aos falsos profetas. Deus aqui, quando divide, ele não está dividindo homem e mulher. Ele está dividindo os profetas que tinham, na época, por serem do sexo masculino, tinham aquela questão de se sentar com os anciãos em conselho junto aos sacerdotes no templo, e as profetisas que, de certa forma, por não se assentarem junto com os sacerdotes e junto com os anciãos na porta das cidades, ou no templo, ou no tabernáculo, elas não podiam ter esse papel de profetisa dentro do templo, no tabernáculo. O que acontece, amado? É por isso que Deus está fazendo essa diferenciação aqui. No entanto, o que acontece aqui? Deus está falando contra todo tipo de falsa profecia. Todo tipo de falsa profecia. E aqui eu quero chamar a atenção para essas fitinhas mágicas, né? Era uma forma de manipular o povo. Elas criavam amuletos, essas fitinhas mágicas. Na minha cabeça, amado, agora, por favor, Pastor Alex, não está escrito. A Bíblia só fala das fitinhas. O que eram, se era usada na orelha, no pescoço, no braço, no tornozelo, a gente não sabe, na coxa, ou se simplesmente eram carregadas, amarradas à roupa, a gente não sabe. A Bíblia não deu para a gente os detalhes. Porém, se parece muito com os recursos utilizados pelas igrejas neopentecostais. E aí, me desculpa se alguém não concordar, a venda do feijão, venda de rosa, venda da caneta ungida, venda, né, do calendário santo, venda da fita esqueci o nome daquela moça de Jericó, esqueci agora. Gente, o neopentecostalismo trouxe para o nosso meio uma série de amuletos, uma série de questões que aqui em Ezequiel ele vai falar que é magia, uma forma de manipular o povo. E só para
basear, e você não ficar pensando que é o sexo feminino que faz isso, que o homem não faz, não, querido. A Bíblia vai falar de profetas, mulheres, e que têm o reconhecimento e não usam a mesma base. Não usam a mesma base, tá? Por exemplo, Miriam, Êxodo 15, 20. Hoje tá difícil, né, amado? Vocês perdoam aí a furadeira. Eu tô acabando. Se eu for parar aqui, o vídeo vai ficar muito grande, né? Miriam, Êxodo 15, verso 20. Débora, Juízes, capítulo 4, verso 4. Ruda, segundo livro de Reis, capítulo 22, verso 14. Todas essas mulheres foram consideradas, nominadas profetisas na Bíblia, porém o termo de profetisa para elas não está sendo usado como profetisas aqui em Ezequiel. Então cuidado com isso. Essa prática das fitinhas mágicas, dos véus mágicos, ela é proibida em Levítico capítulo 19, verso 26 e Deuteronômio capítulo 18, de 10 a 14. É proibido. O texto de Ezequiel, do verso 20 ao 21 do capítulo 13, vai dizer que isso prende as pessoas como se fossem armadilha de passarinho. E se você for olhar, as pessoas que vivem por conta desses amuletos, elas ficam presas. Se eu não comprar rosa ungida, eu não vou ser abençoado. Se eu não comprar fita vermelha para botar na minha janela, o olho gordo virá sobre a minha casa. Se eu não... Amados, isso prende as pessoas. É uma forma de prender, mas o fim, a finalidade dessa prisão, a gente sabe que é apenas comercial. Se fosse um erro tão somente doutrinário, era mais simples da gente corrigir. Mas há um interesse financeiro das igrejas neopentecostais por trás disso. E aí, eu sei que vai ter gente que não vai gostar, mas infelizmente é isso. Tá? Desculpa a verdade, me amem, orem por mim, mas é isso. Tá? E no verso 22, a gente vai ver que há um efeito inverso dessas fitas, tá? Ou seja, ela desanima o coração do justo e fortalece a mão do ímpio. Se existe uma coisa que o falso profeta faz, é justamente isso. Ele desanima o coração do justo e fortalece a mão do ímpio. A falsa profecia, ela tem essa característica. Infelizmente, a gente tem assistido isso nos nossos dias. Eu vou finalizar por aqui. Peço desculpas pela furadeira. Vocês sabem que aqui, graças a Deus, eu tenho paz. Não vou nem reclamar, né? Porque hoje é um dia típico, né? Você deve ter rido e tudo aí, né? Das vinhetas que eu coloquei, né? E a gente fica por aqui. Mas que fique esse episódio para a tua meditação, para que você entenda que o capítulo 12 e o capítulo 13 vai falar diretamente com os governantes do exílio da época, mas vai falar principalmente com os falsos profetas dos nossos dias. É o já e o ainda não. Então tem tempo ainda, amado, de consertar isso aí. Tá bom, queridos? Graças e paz. Não deixe de me acompanhar não e fica com Jesus.